Muito bem, pessoal. Quarta-feira, 25 de outubro, 7 horas da manhã, está começando o Desperta ICL em todas as redes sociais, em todas as plataformas e também estamos ao vivo na TVT, TV aberta São Paulo, Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual também São Paulo e Grande São Paulo e também na TV Quirimurê, na Bahia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Deixa eu abrir o chat aqui, já que estamos fazendo este programa em modo remoto. Vocês gostam que eu leia os comentarinhos, né, de vocês no chat? Já sugeri, inclusive, né, que a gente tem uma tela maior lá no nosso estúdio que eu possa ler os comentários. Hoje, quando eu faço no estúdio oficial, né, agora estou em viagem, eu não consigo ler porque eu fico muito longe do computador operado por Jimmy e Pedro Falcão, que aliás, Pedro Falcão está conosco, está no meio de nós hoje, Pedro Falcão, né? Mas já que vocês gostam que eu leia os comentários de onde vocês estão falando, então quem está chegando agora, por gentileza, antes de mais nada, deixa seu like, ativa o sininho e, se puder, compartilha esse programa com as pessoas. Também esse programa está crescendo, estamos entrando em outras mentes, em outras cabecinhas, né? E vá aqui no nosso chat e diga de qual cidade você está assistindo este programa neste exato momento. Marcos Grande está dizendo meus parabéns pela entrevista com o Roger Waters. Sim, entrevistei o Roger Waters na segunda-feira. O programa foi ao ar ontem, aliás, pela TV Brasil, né? Tá pelos YouTubes da vida aí. Foi maravilhosa entrevista, um sonho realizado, né? Não digo nada mais do que isso. Por favor, assista a entrevista, ela é incrível, muito boa mesmo. E fui no show, aliás, ontem em Brasília. Muito obrigado, pessoal, que cumprimentou lá, que tirou foto, aquela coisa toda, né? O show tá maravilhoso. Eu já vi 4 shows do Roger Waters, então posso falar, tenho propriedade para falar sobre esse show, né? Eu vi o In The Flash, vi o The Wall, vi o Us and Them e vi esse This Is Not A Drill. São todos os shows do Roger Waters. Quem já foi em algum show dele sabe que os shows são diferentes, né? Não é um cara que simplesmente pega lá e fica fazendo turnê eterna e fazendo sempre a mesma coisa. Cada show tem um conceito, cada show é uma coisa completamente diferente da outra e tá realmente incrível. Começou, aliás, a turnê pela América Latina ontem, no Brasil, em Brasília. Terá mais datas no Brasil aí pela frente, né? Então, quem for no show, aproveite porque tá muito legal. Bom dia para o pessoal de Fortaleza, Uberlândia, Santa Maria, pessoal acompanhando o Desperta em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Lajeado, Rio Grande do Sul, São Paulo, São Mateus do Sul, Paraná. Pô, São Mateus do Sul tá batendo ponto aqui, né? Será que é a mesma pessoa de ontem, Tatiane? Era você que estava aqui, Tatiane, ontem? Eu tenho uma boa memória. Ontem tinha uma pessoa de São Mateus do Sul aqui também. De onde mais? Américo de Campos, São Paulo. Eu adoro o nome de cidades que eu nunca ouvi falar. Piedade, Itapetininga também, Sobradinho, Juazeiro, na Bahia, Chapecó. Ó, tem gente que nos acompanha em Chapecó e que não quer o nosso mal. Isso é uma novidade, né? Ai, ai, ai. Não, mas tem muita gente. Eu brinco, mas às vezes a gente fala do sul do Brasil, né? Eu falo com propriedade, né? Mas não é tanto assim quanto vocês imaginam, não, tá? Tem cidades aí que vocês acham que é tudo bolsonarista, né? Não, né? Não. Muita gente estava só quieta por medo dos malucos, né? Tinha gente que estava só quieta porque estava com medo dos malucos. Agora que os malucos não estão mais com essa bola toda, as pessoas estão começando a se revelar, né? Bom dia, Canoas. Bom dia, Vitória. Rio de Janeiro, já falei. Joinville também, aqui, ó, Santa Catarina, viu? Paraíso, Paraná. Sou da cidade de Dores de Campos, Minas Gerais. Que maravilha! A gente tem que fazer um compêndio só desses nomes de cidades do Brasil. Recife, pessoal que está nos acompanhando também na Suíça. Aqui a Cláudia Oliveira. Cláudia já está almoçando neste momento, né, Cláudia? Brasília, Viamão, gente de Singapura também. Maurício Pinheiro está em Singapura. Muito bem, Maurício. E é isso, tá bom, gente? Obrigado, muito obrigado para todo mundo que está escrevendo por aqui. Bom dia da Bélgica, bom dia de São Leopoldo, Viena, na Áustria. É muito legal, né, cara? Isso aqui é uma maravilha. A gente fala da internet às vezes que, olha, Bruxelas, mas só a internet para propiciar isso para a gente, né? Lucerna, na Suíça. Ó, temos 2 pessoas da Suíça. Já temos uma comunidade CL na Suíça. Vocês podem fundar a comunidade CL na Suíça. Vocês 2 pessoinhas que moram aí. É igual aquela pessoa que fala, você mora na Suíça, tem um amigo lá, você conhece? Não, cara, a Suíça é um país, tem milhões de pessoas lá, como é que eu vou conhecer o seu amigo?
né? Às vezes eu encontro gringo em viagem e a pessoa fala, tem um amigo no Brasil, fulano, você conhece? Não, veja bem, tem 210 milhões de fulanos neste país, calma lá. Muito bem. Gente, então tá, vamos lá para o programa de hoje, que a gente tem aqui um monte de coisa para falar, tá bom? Vamos lá então para o site do ICL Notícias, para quem não acompanhou durante a semana. Na semana passada o ICL lançou um portal, então coloca nos seus favoritos aí, quem tem o hábito de acordar todas as manhãs, como esta produção deste programa todo aqui, né? E lê notícia, né? Você vai lá ler no UOL, lê no G1, abre a capa da Folha. O Estadão já não abre mais muito, porque já não tem mais muita coisa lá. Eu tô abrindo o Estadão todo dia por dever do ofício, mas tá difícil de pegar notícia lá, viu, Estadão? Vamos botar, vocês têm um monte de repórter bom aí, gente. O que tá acontecendo? Você abre a capa do Estadão essa hora da manhã, tem uma opinião de alguém na manchete. Eu lá quero saber a opinião de alguém, gente. Quero saber de notícia, matéria, reportagem. Tá difícil. E agora o ICL Notícias tem o seu próprio portal, iclnoticias.com.br, iclnoticias, tudo junto.com.br. Tá lá, coloca nos seus favoritos e adquire, né, o hábito de todos os dias, quando você for dar aquela passadela, aquela passadeta, né, pelos portais e pelos sites de notícias, você passa no ICL também. Uma coisa muito interessante de acompanhar no portal do ICL agora é o Diário de Guerra. Já falei sobre isso aqui na semana passada e na segunda-feira, que a Heloísa Vilela está fazendo na Cisjordânia. O ICL enviou, temos uma enviada especial, né, cobrindo o conflito. A Heloísa Vilela está lá e está, além de estar fazendo as participações que ela faz nos programas, né, do ICL, regulares, ela está fazendo também no site iclnoticias.com.br um diário de guerra. Vocês notarão, eu falei isso na segunda-feira, inclusive no programa, quem acompanhou viu, né? Essa segunda-feira que passou agora, 2 dias atrás, foi o primeiro dia desde os ataques do Hamas, né, e do sequestro de pessoas que o Hamas promoveu em território israelense, que a imprensa brasileira, no geral, tá? Com algumas exceções, mas no geral, não estava dando destaque para o conflito na sua primeira parte dos portais. Quando vocês entram no portal, vocês veem ali que tem uma parte grande em cima, que tem a manchete, uma foto, outras matérias do ladinho e tal. Aquilo ali, digamos, é o filé, né, do portal. A maioria, imensa maioria das pessoas, quando abre um portal, acaba clicando em alguma daquelas notícias que estão em destaque ali em cima, né? Na segunda-feira foi a primeira vez, o primeiro dia, desde o começo dos conflitos, que o assunto Palestina não ocupou essa primeira parte dos portais e dos jornais do Brasil. Então, nós veremos, a partir de agora, né, o ciclo dessa notícia, ele está se esvaindo, né? Claro que a imprensa vai continuar falando disso. Mas, como eu falei ontem, a imprensa continua falando da guerra da Ucrânia, mas eu tenho certeza que você não lê mais sobre isso, né? Porque a nossa atenção funciona assim também. Não é um mecanismo só, não é somente um mecanismo arbitrário da imprensa. A imprensa ela vai medindo o interesse das pessoas também. Aí, claro, tem toda uma discussão entre o que é relevante e o que é importante, né? A imprensa não deveria se basear só nas coisas que são relevantes, ou seja, que causa relevo, né, que tem atenção do público, mas nas coisas que são importantes. Tudo bem, isso é uma outra discussão, mas vamos ao mundo, à vida como ela é. De fato, a vida é assim. Então, o interesse da audiência está caindo por esse assunto. Então, é normal, dentro deste grande esquema das coisas, que esse assunto desapareça. Então você pode acompanhar este assunto no ICL, porque a Heloísa Vilela está lá escrevendo um diário de guerra, tá? Então quem tá perdidão aí, quem tá perdidona por aí, não sabe mais onde acompanhar, ontem até um amigo perguntou onde é que eu posso acompanhar, iclnoticias.com.br, tá bom? Vamos lá então. Pesquisa IPESP aponta que o governo Lula é aprovado por 53% dos brasileiros. Foi divulgada nesta terça-feira, 24, a pesquisa IPESP-Febraban, que mostra a aprovação do governo do presidente Lula praticamente igual à de setembro, com uma leve oscilação para baixo dentro da margem de erro. O levantamento aponta que o trabalho de Lula é aprovado por 53% dos entrevistados. Esse é o segundo maior índice de satisfação desde o início da série histórica do levantamento. Em setembro, o governo do petista registrou 55% de aprovação. O índice de pessoas que desaprovam o governo cresceu 2 pontos, chegando a 40%.
Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados avaliam que o Brasil está numa situação melhor este ano do que em 2022, quando, então, sob a gestão do cara lá, né? Os que acham que o país está pior são 20%. 20% das pessoas acham que o Brasil hoje está pior do que no ano passado. Um ponto acima do mês passado. E são 30% as pessoas que acham que a situação está igual, né? Está igual. Então, 48% acham que está melhor, 20% acham que está pior e 30% acham que está igual. Comparação entre o governo Lula e o governo do outro cidadão lá. Quando solicitadas a avaliar as expectativas econômicas pessoais, os pesquisados se mostraram confiantes. 70% das pessoas têm a esperança de que sua renda ou a da sua família vai melhorar até o final deste ano. Apenas 8% acham que vai haver piora na renda. Os que apostam que a situação permanecerá como está são 20%. A pesquisa foi realizada entre 12 e 16 de outubro, com 2 mil entrevistados. A margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Muito bem. Gente, olha só, eu estava ontem procurando notícia para o programa e vocês lembram? A gente falou muito sobre isso aqui no programa. As mortes que a polícia promoveu no Guarujá. Vocês lembram disso? Isso aí foi no mês passado, se eu não me engano, né? Eu fiz programas em sequência em relação a isso. O ICL Notícias, primeira edição e segunda edição, falaram muito também sobre isso. Vamos lembrar o caso. Um PM da rota foi assassinado. Segundo a polícia, em uma troca de tiros com bandidos. Por que eu falo segundo a polícia? A gente vai ler essa notícia agora aqui. Eu bati muito em cima dessa tecla na época. Algumas pessoas me criticaram e tudo bem. Pode assistir o programa, pode criticar, pode falar mal, só não pode ser mal educado, né? Tem que ser fofo, tem que falar mal sendo fofo. Não, mas tudo bem, pode criticar. Muita gente, a maioria das pessoas, estava de acordo com o que eu falei, mas eu vi que algumas pessoas não estavam de acordo. Por quê? Porque falaram o seguinte: Demore, você sempre coloca a polícia como suspeita nesses casos. E é verdade. Isso é verdade. Isso não é uma crítica que me ofende. Muito antes, pelo contrário. Eu posso dizer que há muitos anos eu sou uma das pessoas no Brasil que coloca a polícia como suspeita em casos de operações. Por que eu faço isso? Porque a polícia no Brasil, via de regra, em casos de operações com um número de mortes elevado, mente. Tá bom? Isso não é a minha opinião. Isso é um fato. Se vocês pegarem as operações policiais que tiveram elevado número de mortes nos últimos anos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, seja lá onde vocês quiserem, eu conheço muito mais a realidade do Rio de Janeiro. A PM mente. A Polícia Civil no Rio de Janeiro, através do seu grupo, vamos colocar entre aspas, de elite, tá? Porque estou sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter falado que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem um grupo de matadores, tá bom? Eu estou até hoje sendo investigado. O inquérito está aberto até hoje, faz 2 anos já. O delegado não se decidiu ainda o que fazer com o inquérito, aparentemente, e o Ministério Público também, no Rio de Janeiro, muitas vezes parece que está dormindo, né? Porque já deveria ter pressionado para acabar com essa palhaçada. Tudo bem. O fato é que a polícia costuma mentir. Qual é a mentira padrão da polícia nesses casos de operação? Fomos recebidos a bala e reagimos. Essa é a mentira padrão. Vocês gravem isso na cabeça de vocês. Porque vai acontecer de novo. Inevitavelmente vai acontecer de novo. Infelizmente vai acontecer de novo. Daqui uma semana, 2, 3, a gente vai estar noticiando uma nova chacina cometida pela polícia aqui em algum estado do Brasil, muito provavelmente o Rio de Janeiro, ou a Bahia, ou São Paulo, que é onde o bicho está pegando mesmo. E a resposta da polícia, anotem, será: nós fomos recebidos a bala e tivemos que reagir. Em 95% desses casos, quem morre? Só o cidadão da sociedade civil. Policiais militares não morrem. É raro um policial militar morrer nessas grandes operações. Raro, não que não aconteça. E quando acontece, é lamentável. E tem que ser investigado. Agora, esse caso do Guarujá, que na época
levou o governador Tarcísio a ter uma reação absolutamente desproporcional, para falar o mínimo, né? Para falar o mínimo. 22, 23, 24 pessoas assassinadas pela polícia no Guarujá. Tarcísio deu uma declaração no dia posterior aos assassinatos, falando que a operação era uma operação técnica de sucesso, que ele não tinha nada para reclamar e que ele estava agradecendo a isso que falou o Tarcísio. Agora, descobre-se que a principal prova do caso, que era uma arma que tinha sido apreendida, essa seria a arma que, em tese, teria sido usado pelo bandido para matar o policial. Agora a perícia descobriu que o tiro que matou o policial da rota, Patrick Bastos Reis, não saiu desta arma. Vamos lá? Delegado fala sobre morte de PM da rota após laudo apontar que disparo não partiu da arma apreendida. O delegado Antônio Sucupira, da delegacia do Guarujá, no litoral de São Paulo, explicou ao G1 nesta terça-feira, portanto, ontem, detalhes da investigação sobre a morte do PM da rota Patrick Bastos Reis, após a perícia apontar que a bala que atingiu o soldado não partiu da pistola apreendida. Pistola apreendida no mesmo dia, segundo a PM, esta pistola estava em um beco, uma coisa assim, né? Num negócio de esgoto, tá, não sei o quê. E aquela arma que apareceu seria a arma do crime. Tá bom? Agora, a conclusão da perícia. Não é. Então, abre-se uma possibilidade grande para tentar entender de onde saiu o tiro que matou o soldado. Se é que vocês me entendem. Porque pode ter saído de vários lugares. Entenderam? Segundo o delegado, apesar da Polícia Civil seguir em busca do armamento verdadeiro, o resultado não muda a conclusão do caso. A pistola semiautomática calibre 9mm foi encontrada após uma denúncia anônima à polícia. A arma foi localizada em um beco na cidade no dia 31 de julho e atribuída a Erickson da Vida Silva, também conhecido como Deivinho, preso suspeito de matar o PM. Apesar disso, o laudo da perícia de confronto balístico apontou que o projeto não foi disparado por este armamento. Encaminhamos a arma ao Instituto de Criminalística apenas para checar se o disparo partiu dela, explicou o delegado. No entanto, a principal prova que temos sobre o caso é testemunhal e através delas imputamos a responsabilidade do crime ao Deivinho. Então, assim, como ficamos? Primeira coisa. Não sabemos se houve confronto. Não sabemos. A polícia diz. Ponto. Não sabemos se houve confronto. Tá bom? 2. A arma apreendida que teria matado o soldado, que provocou a reação da polícia, que matou mais de 20 pessoas, com aplausos do Tarcísio em São Paulo, aplausos. Ele aplaudiu a polícia. Ele agradeceu a polícia, falou que era uma operação técnica e que não tinha nenhum reparo a fazer. Isso foi o que o Tarcísio falou na época. A arma não é a arma do crime. E o suspeito, que está preso hoje, o tal do Deivinho, está preso porque ele foi... A nome dele apareceu na boca de uma testemunha. Eu não sou criminalista, mas posso imaginar que uma testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa por assassinato. Não deve ser suficiente. Né? Depende de onde também, né? Depende de quem, depende de onde. Então, agora a polícia segue em busca da arma que de fato matou o PM da rota, né? Nada impede que continuemos as investigações, diz o delegado, né? Surgiram novos fatos, vamos apurar, complementou ele. O melhor dos mundos seria que essa arma, encontrada após a denúncia anônima, tivesse dado positivo para a morte do PM, pois assim já teríamos o instrumento do crime. Por ora, não tem o instrumento do crime. Não se sabe quem, de fato, qual arma matou. Como que se sabe que não foi a arma? Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas enfim. Quando o projétil sai do cano de uma arma de fogo, o projétil não sai retinho, tá? A tendência do projétil é ele sair girando, tá? O mínimo que seja ou o máximo que seja, mas o projétil tem uma tendência de girar um pouquinho. Quando ele dá esse giro, e não necessariamente eventualmente se ele não der nenhum giro, mas se ele sair reto de todo modo, né? O cano da arma, ele tem uma impressão digital. Nenhum cano de arma é igual ao outro. Então, se você disparar com 10 armas diferentes, usando a mesma munição, e depois recolher o projétil,
você vai poder conferir se o projétil estiver íntegro, né? Muitas vezes o projétil não vai estar íntegro, vai ter batido em algum lugar, vai estar muito amassado e tal. Nesse caso, como lamentavelmente acabou vitimando uma pessoa, o projétil foi recolhido do corpo dessa pessoa, né? Então a integridade do projétil é maior. Você consegue saber pegar a arma que foi apreendida, pegar o projétil, fazer um laudo pericial e falar: o projétil não saiu deste cano, porque não tem as características, as ranhuras do cano, tá? É assim que é feito, para quem não sabe. Para quem não sabe, agora tá sabendo. Chefes do Hezbollah, Hamas e Jihad se reúnem. Israel ataca exército sírio. A guerra entre Israel e Hamas chega ao 19º dia de conflitos. Na madrugada dessa quinta-feira, a Força de Defesa Israelense é exército, tá, gente? Isso aqui é o uso perfeito de palavras para dizer que o exército israelense só se defende, o que é uma mentira. Atingiram bases militares na Síria. Já tinha notícia ontem que nós demos aqui, de uma agência estatal síria, que era a única fonte. Então, eu falei ontem aqui, falei para ter cuidado, porque era a única fonte que tínhamos, de que a Síria estava acusando Israel de bombardear seus aeroportos em Alepo. E agora temos uma outra notícia aqui, de que o exército israelense atingiu bases militares na Síria. O chefe do Hezbollah se encontrou com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica. Tropas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu entram em confronto com palestinos armados na Cisjordânia. Cisjordânia, aliás, onde está a Heloísa Vilela. A Heloísa se cuida, pelo amor de Deus. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reuniu em Beirute, no Líbano, com o vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, e com o chefe da Jihad Islâmica, Ziad Nakala. A informação foi divulgada pelo canal libanês Al-Manar. O encontro de facções serviu para avaliar o que se deve fazer para alcançar uma verdadeira vitória para a resistência em Gaza, destacou a emissora controlada pelo Hezbollah, se referindo a uma aliança dos grupos. Hezbollah, né? No Brasil fala Hezbollah, mas o mais correto é Hezbollah, né? E aqui está, então, a foto publicada nas redes sociais desse encontro. É complicado, as coisas estão se complicando lá, né? Ontem teve reunião na ONU, inclusive, bastante tensa. Infraestrutura militar e locais de lançamento de morteiros do exército da Síria foram atingidos hoje por caças, depois de foguetes terem sido disparados contra comunidades israelenses na colina de Golã, diz o comunicado do exército israelense. A ação, teria matado 8 soldados sírios e ferido 7, disse o canal de notícias Al Jazeera. As colinas de Golã é um território de disputa entre o Líbano, lá em cima, né? E o Israel, tá? Hoje ocupados por Israel, principalmente porque lá tem um recurso natural importante que é água, nas colinas de Golã. Olha só, ontem aqui no Twitter, o perfil oficial da Agência para Refugiados da ONU, isso aqui é perfil oficial, tá? Tem que repetir 20 vezes, porque nesse conflito a primeira coisa que as pessoas fazem é tentar descredibilizar as fontes, né? Eu vou falar aqui que é a ONU e muita gente vai falar, grande coisa, a ONU globalista, não sei o quê. Então tá, então problema seu, tá bom? Mas é a ONU, tá bom? A ONU falou ontem, no seu perfil oficial do Twitter, que se não conseguirem fazer com que entre em Gaza urgentemente combustível, a Agência para os Refugiados vai ser forçada a parar as suas operações em Gaza na noite de hoje. Hoje. Tá bom? Porque não está entrando combustível em Gaza, né? Quais são as operações da Agência para Refugiados lá? Uma série de operações, inclusive hospitalares, né? Atuando com emergência. Numa zona de guerra, está lá atuando com emergência. E aí, o Exército de Israel, o perfil oficial do Exército de Israel, aqui, ó, Israel Defense Forces, decidiu fazer piada com isso. Vocês vejam, a gente vive na guerra na época do meme, né? Um exército, um perfil oficial do exército, vai lá e tira uma onda com o negócio. A ONU fala, estamos aqui, vamos ficar sem gasolina. O exército de Israel vai lá, pega uma foto do Google Maps, isso aqui é um print do Google Maps, não é de satélite de Israel não, tá? Porque teve pessoas que foram lá checar, eu fui checar no Google Maps também. Se você for no Google Maps e pegar as
Como é que fala? Geolocalização, é exatamente essa mesma imagem, tá bom? A imagem do Google Maps, no caso, é de 2 anos atrás. Deixa claro. Pegou e falou o seguinte, o exército de Israel lá. Esses tanques estão cheios de gasolina em Gaza, né? Tem mais de 500 mil litros de combustível, diz o exército de Israel, né? Perguntem para o Hamas se eles podem emprestar um pouco para vocês, se eles podem dar um pouco para vocês. Isso aqui é o perfil oficial do exército respondendo à ONU, tá bom, gente? No limite disso aqui tá certo ou tá errado, ou tem combustível ali, ou não tem, ou tinha, ou não tem mais. O exército de um país soberano está falando para a ONU, dando essa resposta para a ONU. Assim, o mundo bolsonarizou, né? Legal, né? Deu uma bolsonarizada legal no mundo. Né? É impressionante. Claro que não é a influência do Bolsonaro, o Bolsonaro é um sintoma disso, né? Aí quando eu falo que tem gente que diz que lutou contra o Bolsonaro, eu acho bonitinho isso, né? Eu lutei contra o Bolsonaro. Tá cheio de gente enchendo a boca para falar isso hoje, né? Que hoje tá fácil, né? Bolsonaro perdeu a eleição, tá aí, né? Tá na porta da cadeia já, tá mole falar que lutou contra o Bolsonaro hoje, né? Tá moleza. E aí gente que fala que lutou contra o Bolsonaro apoiando o Netanyahu. Eu acho fofo isso. A pessoa não entendeu nada, né? Ou entendeu tudo também, não sabemos, né? Não há lógica em você dizer que lutou contra o Bolsonaro e estar confiando em informações do exército de Israel sob o comando de Netanyahu. Não há lógica nenhuma, tá bom? Então você tem que estudar um pouquinho mais. E se a pessoa já é estudada, aí o problema é outro. Ainda não? Vamos lá para o DCM. Na contramão de esforços de paz, Estados Unidos dizem que não é hora de cessar fogo em Gaza. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou nesta terça-feira que não é o momento de se falar em cessar fogo na região de Gaza, porque Israel ainda tem, aspas do porta-voz americano, um trabalho a fazer em relação às lideranças do Hamas e que no fim das hostilidades beneficiaria apenas o grupo palestino. Um parênteses aqui importante. Anteontem, o governo israelense divulgou que matou 7 ou 8 líderes do Hamas. Já morreram 5 mil pessoas em Gaza. Tá? De novo, quem diz que lutou contra o fascismo no Brasil, quem diz que lutou contra o Bolsonaro, quem eventualmente tem algum coração de entender que quando há operações de polícia no Brasil, em comunidades pobres, os caras vão lá e matam 10, 20, 30 pessoas, muitos inocentes, crianças inclusive, mas volta com um traficante morto, 2, 3, volta com 2, 3 fuzis apreendidos. A lógica é a mesma. Então, se você fala que isso é errado no Brasil, e é errado, porque é errado, mas você apoia um governo que está matando 5 mil pessoas para apresentar um troféu de 7 ou 8 supostos líderes do Hamas mortos, você faça a sua conta, né, de quantos por cento é essa taxa de sucesso do governo de Israel. Esse é o índice de maldade dessa guerra. A Casa Branca, claro, vai na contramão do esforço de diversos países e organizações humanitárias que pedem um cessar-fogo para que a ajuda humanitária chegue à região do conflito. A fala de Kirby gerou reação no Conselho de Relações Americano-Islâmicas, grupo muçulmano estadunidense. Em nota, o Conselho afirmou que os Estados Unidos estão permitindo ativamente o bombardeio em massa por parte do governo israelita de homens, mulheres e crianças em Gaza, incluindo tanto cidadãos americanos que não podem evacuar devido ao bloqueio, como cidadãos americanos alegadamente mantidos como reféns. Vamos lá, a BIM diz que 35 servidores tinham acesso a software espião do governo Bolsonaro. Nós demos essa notícia ontem aqui, né? Para quem não lembra, a gente vai relembrar rapidamente aqui. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, encaminhou à Polícia Federal o nome de 35 servidores que tiveram algum tipo de acesso à ferramenta First Mile, o software espião
comprado de uma empresa israelense que teria sido usado para monitorar ilegalmente jornalistas e adversários políticos durante o governo Bolsonaro. Documentos obtidos pela Folha mostram que foram entregues ainda à PF um total de 11 notebooks que eram usados na agência para rodar este mesmo software. O repasse dos nomes da Polícia Federal foi feito em 24 de março, pouco mais de uma semana depois de a Polícia Federal abrir inquérito para investigar a suspeita do uso ilegal dessa ferramenta. O pedido nos nomes havia sido feito pelo delegado da PF, Daniel Carvalho Brasil Nascimento, em um ofício datado do dia 22 de março. Na resposta, assinada pelo número 2 da ABIN, Alessandro Moretti, a agência fez uma série de observações no sentido de preservar o sigilo dos dados. Apesar de a ferramenta ter tido seu uso descontinuado, disse a ABIN, casos e operações nos quais ela foi utilizada continuam em andamento e os já encerrados permanecem sob sigilo, seja por disposição legal, seja pela necessidade de manutenção da segurança dos servidores desta agência, disse a ABIN para a Polícia Federal. O texto sugere à PF que a relação de nomes e eventuais depoimentos fossem incluídos em autos apartados. A divulgação desses nomes representa risco para os servidores e seus familiares, além de risco para ações de inteligência desenvolvidas pela ABIN, diz a ABIN. Isso aqui em relação a proteger os servidores da BIM que tiveram acesso ao software, tá? Eu vou dizer duas coisas importantes aqui. 3. Primeiro, isso aqui é um escândalo absurdo. Eu falei no programa de ontem. Foram mais de 30 mil usos ilegais deste software. É um software que tem a capacidade de fazer monitoramento real da localização de pessoas. 30 mil usos foi o que foi divulgado pelos colegas jornalistas na semana passada e esta semana. Desses usos, mais de 1.000 pessoas seriam jornalistas e adversários políticos do governo. Então, aqui duas coisas importantes. É óbvio que essa investigação tem que manter o sigilo do nome dos funcionários da ABIN até que se prove que 1, 2, 3 ou todos, não sabemos, cometeram ilegalidades. Tá bom? Isso é uma coisa. Se o cara estava lá trabalhando numa operação que tem autorização da polícia, da justiça, isso é uma coisa, né? Agora, se a ABIN montou, de fato, um esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN, usando este software dessa empresa israelense e outros, isso precisa ser investigado e o nome dessas pessoas precisa, claro, vir a público, né? Não é hora de corporativismo aí, meus caros pessoinhas que trabalham na ABIN. Terceira coisa importante, a lista de nomes das pessoas que foram monitoradas de modo ilegal precisa urgentemente ser publicada. Precisa. Se foi feito um monitoramento ilegal de jornalistas, essa lista precisa ser publicada. Já sabemos ao menos 2 nomes, o Glenn Greenwald e o David Miranda foram monitorados, isso é uma notícia que saiu ontem, inclusive, mas isso é um vazamento seletivo, né? Foi lá e vazou o nome de 2 pessoas. Eu quero saber onde está a lista dos mais de 1.000 nomes que foram monitorados de modo ilegal pelo governo Bolsonaro. Por que eu quero saber isso? Primeiro, porque as pessoas têm direito de saber. Se alguém espionou você, você tem direito de saber. Ainda mais se for de modo ilegal, lógico, né? Aliás, espionagem legal é uma coisa bastante curiosa, né? Segunda coisa, você tem o direito de saber tecnicamente como você foi monitorado, para eventualmente se proteger. Precisa mudar o seu celular? Não precisa. Precisa fazer alguma coisa? Precisa acionar alguém? Precisa desativar alguma coisa? Né? Terceira coisa, para as pessoas, as que desejarem, processarem o Estado. Porque se o Estado investigou, monitorou ilegalmente cidadãos brasileiros em território brasileiro ou estrangeiro, sabe-se lá o que essa gente fez, as pessoas têm o direito de, se quiserem, processarem o Estado brasileiro. Então essa lista tem que ser pública. Não há motivos para esconder essa lista. Não foram as pessoas que foram investigadas ilegalmente, monitoradas ilegalmente? Qual o problema de divulgar essa lista? Isso não tem absolutamente nada a ver com operações em andamento, com investigações em andamento. Isso é papo para boi dormir. Tá bom, pessoal da BIM? Beleza? Então vamos lá. Tá todo mundo querendo ver essa lista, inclusive, né? Vamos lá para Juliana Dalpiva, lá no UOL.
Ramagem barrou demissão de servidores da BIM investigados por espionagem. Juliana Dalpiva e Eduardo Militão, grande Eduardo, excelente repórter. Quando era diretor da ABIN, o deputado federal Alexandre Ramagem barrou em setembro de 2021 a demissão de 2 servidores da agência que acabaram exonerados apenas na última sexta-feira, após serem presos pela Polícia Federal na Operação Última Milha. A PF investiga o uso indevido por parte dos servidores da BIM de um sistema de geolocalização de dispositivos móveis para, sem autorização judicial, espionar integrantes do judiciário entre 2019 e 2021. A apuração que culminou na demissão de Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Isic na última sexta-feira teve início no primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro. Após a interferência de Ramagem precisa ser investigado nessa história toda, né, delegado, deputado Ramagem, né? Após a interferência de Ramagem em 2021, o processo levou mais de 2 anos para ser concluído. Ramagem chefiou a ABIN de 2019 até março do ano passado, quando deixou o cargo para disputar a eleição para deputado federal. Em maio de 2019, a ABIN abriu uma sindicância para apurar a participação de Colli e Isic na condição de sócios em uma empresa de um pregão do Exército, prática vetada a servidores da agência. No mês seguinte, foi aberto um processo administrativo. Com acesso exclusivo aos documentos do procedimento administrativo, a coluna verificou que, em 23 de abril de 2021, a Corregedoria Geral do órgão reconheceu a culpa dos servidores e acompanhou a recomendação do relatório final que pedia a demissão dos 2. Os autos foram, então, enviados à Ramagem, que deveria dar seguimento para que o então ministro Augusto Heleno, do GSI, formalizasse a demissão. Ramagem, porém, mandou que o procedimento retornasse para novos depoimentos e coleta de provas. A coluna apurou que a PF investiga a atuação de Ramagem nesse episódio do atraso da demissão, porque existem suspeitas de que a direção da BIM estaria sendo chantageada pelos servidores que supostamente ameaçavam denunciar o uso ilegal da First Mile. Então vamos lá de novo para todo mundo entender. 2 servidores da BIM eram sócios de uma empresa privada e essa empresa privada participou de um pregão para vender serviços para o Exército. Tá bom? Descobriu-se isso. A Corregedoria Interna da BIM investigou, descobriu, fez um relatório e encaminhou para o diretor da BIM, que se chamava Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal. Recomendação do relatório: demissão sumária, exoneração sumária. O que fez Ramagem? Jogou isso para baixo de novo e mandou produzir provas de novo. 2 anos e meio depois é que esses servidores vieram a ser demitidos. Sexta-feira passada. Não pelo Ramagem, que não está mais na BIM. Suspeita da Polícia Federal, segundo a apuração da Juliana Dalpiva e do Eduardo Militão, é muito séria. Por quê? Envolve, de todo modo, a diretoria da BIM, inclusive o senhor Alexandre Ramagem. Há suspeitas de que Ramagem não mandou exonerar esses 2 servidores, porque caso o fizesse, eles poderiam denunciar publicamente que a BIM estava monitorando de modo ilegal jornalistas e adversários políticos. Essa é a investigação, esse é o pé da investigação neste exato momento. Esse caso é muito grave, falei ontem, ele ficou um pouco enterrado no noticiário por conta do conflito na Palestina. É normal, aqui, o conflito é grande, é importante, né? Agora, isso aqui também é grande, é importante. É claro que muito do que acontece na Palestina respinga no Brasil, diz respeito a nós, mas isso aqui diz respeito a nós também. Talvez até mais. Em algumas medidas, né? Então, importante esse caso aqui. Quem puder, claro, fale sobre, divulgue, porque a gente precisa que essa investigação da Polícia Federal chegue a algum lugar. E vou repetir, onde está a lista dos monitorados ilegalmente? As pessoas têm o direito de saber se um Estado soberano, se pessoas que ocupavam esse Estado de modo transitório, porque ganharam uma eleição, usaram ferramentas deste mesmo Estado para espionar e monitorar cidadãos brasileiros. É urgente que essa lista apareça, até para parar com especulações.
quem foi, quem não foi, etc e tal, né? Gente, ontem aqui a gente deu 2 áudios da Carla Zambelli. A Carla Zambelli mandou 2 áudios pro hacker, né? Pro Delgatti. Nesses áudios, ela estava negociando ali com o Delgatti porque ela queria saber o endereço do Alexandre de Moraes, né? Os áudios são uma resposta ao endereço. O Delgatti manda para ela o endereço. É isso que dá para entender lá na conversa, né? E aí a Carla Zambelli responde: Não, Walter, não deve ser esse endereço aí, não, porque você me mandou um negócio que é uma quadra em Brasília. Os ministros, ele deve morar numa casa no Lago Sul, e lá o endereço não é quadra, é outra coisa. Um áudio da Zambelli. O advogado dela publicou uma nota ontem, uma nota, para além de tudo, uma nota de 3 frases, cujo teor em 2 não dá quase para entender o que está escrito, né, doutor? Foi difícil ontem. Mas basicamente falando que a Zambelli não sabe de nada, não lembra de nada, não é com ela, não sei, não vi, nunca vi, né? Tem o áudio dela falando com o Walter, mas não sabe o contexto, não sabe para quem mandou. Agora a Carla Zambelli diz ter pedido o endereço de Moraes, então agora ela confirma que pediu, né? Confirmou. A história ontem era uma, agora é outra. Pediu o endereço do Alexandre de Moraes para o Walter Delgatti para que a mãe dela, Carla Zambelli, pudesse enviar uma cartinha para o Alexandre de Moraes. Eu amei a foto que a Andréa, é da Andréa Sadi, isso aqui, gente? Não, não, é do blog da Andréa Sadi, mas a apuração do Reinaldo Turolo Júnior da Globo News. Eu adorei a foto que foi escolhida aqui para quem está vendo o programa, isso aqui é a foto da Carla Zambelli, isso aqui é a foto da genial, espetacular, jornalista Gabriela Biló, que fez várias fotos incríveis aí nos últimos anos, né? Essa aqui é mais uma delas. A deputada federal Carla Zambelli disse nessa terça-feira que sua mãe se lembrou do contexto dos áudios enviados ao hacker Delgatti. Gente, é literalmente essa galera bota até a mãe para jogo, né? É impressionante. Ontem, não lembro, né? Eu até fiz um exercício ontem para a galera falar no chat, né? Você por acaso esqueceria se um dia você pediu para alguém conseguir o endereço do ministro do Supremo? Você esquecer disso? Não, né? Não ia. Tá bom, Carminha? Mas tudo bem, né? Aí ontem, não lembro, não sei com quem que eu tava falando, né? Não sei qual o contexto, né? Não fui eu. Aí saiu o áudio. Aí ficou ruim, porque assim, no áudio ela fala Walter. Não é que tá mandando um áudio para uma pessoa que pode dizer, não, mas não era para ele. Não, ela fala Walter. É que assim, Walter, né? Esse endereço tá errado. Aí agora botou a mãe no meio, literalmente. A mãe dela lembrou o contexto, segundo a Carla Zambelli, né? Minha filha, eu lembrei. Por que que você pediu o endereço do Alexandre de Moraes pro hacker? Por quê? Porque a mãe dela queria mandar uma cartinha para o ministro. Zambelli afirmou que precisava do endereço funcional de Alexandre de Moraes para que sua mãe enviasse uma carta ao ministro, que é o relator das investigações que envolvem Zambelli. A ideia, ainda segundo a deputada, era sensibilizar Moraes a respeito de medidas determinadas por ele, como o bloqueio das redes sociais daquela Zambelli. Diz aqui a Zambelli: minha mãe tinha escrito uma carta para o Alexandre de Moraes e queria entregar essa carta. Eu disse para não mandarmos para o STF para evitar pegar mal. E ela disse que o certo era enviar para casa dele, né? Não entendi a lógica. Essa gente são pessoas complicadas, né? Qual a lógica de pegar mal, por quê? Mandar no STF? Você não vai mandar uma carta em relação a um processo que o ministro tá tocando? Então é onde ele trabalha, STF, né? O lugar do trabalho. Vai mandar para casa dele é carta pessoal, né? Cartinha de amigo, né? Uma cartinha de amor, uma coisa assim, né? O Zambetta. É brabo, né, gente? Então tá aqui, admitiu, né, a Zambelli, né? Vamos lá, Senado aprova lei de cotas em universidades até 2033 e inclui quilombolas. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que reformula o sistema de cotas do ensino federal e prorroga a política até 2033. O texto segue para a presidência da República para análise e sanção. Está aqui o senador Paulo Paim, né, que é o autor da lei.
A lei de cotas de 2012 previa a revisão do sistema em 2022, uma década após a sanção, mas a política só foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto desse ano. Além da avaliação daqui a 10 anos, o texto aprovado nessa terça-feira estabelece o acompanhamento anual da política pública, o que, na visão do relator, o senador Paulo Paim, né? Paulo Pimenta é o ministro. Paulo Paim abre margem para o fim do sistema antes de 2033. Não é uma medida perpétua, não é atividade fim. A política de cotas é transitória. Eu sou daqueles que sonham um dia voltar aqui e poder dizer: não precisamos mais da política de cotas, defendeu o Paim, que também foi o relator da lei em 2012. Senadores da oposição, claro, se manifestaram contra a política de cotas. Eu pergunto aqui, disse o Flávio... Não vou ler, Flávio. Não interessa o que falou o Flávio Bolsonaro. Vamos embora, tá bom? Tá renovado, vamos lá, até 2033. Parabéns pro Paim aí, que tá nessa luta aí há muito tempo. Aliás, um dos poucos senadores negros que a gente tem, né? Um dos poucos. Vamos lá rapidamente para notícias do Rio de Janeiro em relação aos ataques que aconteceram na segunda-feira. Homem apontado como operador financeiro da milícia é preso no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no final da tarde dessa terça-feira em Ramos, na zona norte da cidade, um homem suspeito de ser operador financeiro de uma milícia chefiada por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, uma das 3 principais lideranças criminosas procuradas no estado. Isso aqui é uma falácia do Cláudio Castro. Eu já falei sobre isso ontem. Quem quiser entender por que os nomes que o Cláudio Castro colocou na mídia como os principais inimigos públicos do Rio de Janeiro, apenas um deles é ligado à milícia que promoveu os ataques na segunda, esse Tandera não é, e o outro cara do tráfico do Comando Vermelho, o Abelha, também não é. Então eu não sei o que o Cláudio Castro quer, se ele é um desinformado, se ele é um irresponsável, né? Eu não sei o que ele é, se ele é um maluco, mas eu não sei por que é que ele está chamando para uma guerra, que é isso que está sendo feito aqui, com o Comando Vermelho e outras milícias que não são as milícias que participaram que fizeram os atentados e botaram fogo em ônibus na segunda-feira no Rio de Janeiro. E você está dizendo que não tem que combater a milícia. Não estou dizendo. Se você entendeu isso, me perdoa, tá bom? Mas, obviamente, não é isso que eu estou dizendo. E não se combate milícia com polícia na rua desse jeito. Tá bom? Também não funciona. Falei sobre isso ontem. Guerra de máfia na Itália, 2.000 mortos. Resolveu alguma coisa? Absolutamente nada. Cosa Nostra continua operando inclusive até hoje. A máfia existe inclusive até hoje, 40 anos depois. 2.000 pessoas mortas. 2.000 pessoas mortas em uma guerra de máfia. Na época, os jornais italianos comparavam Palermo, a capital da Sicília, com Beirute no meio da guerra. Porque era aquilo mesmo. Todos os dias havia vários assassinatos na cidade. Carro-bomba explodindo, bomba em igreja, assassinatos no meio da rua. Resolveu absolutamente nada. E agora o Cláudio Castro resolveu também que ele vai botar um monte de nome aí na roda, né? Para ver se essas pessoas também ficam um pouco mais bravas e resolvem tocar o terror de uma vez. Que eu acho que é isso que o Cláudio Castro está querendo, né? Acabamos de dar mais um duro golpe na milícia, disse Castro. De novo, essa milícia do Tandera é uma milícia, claro, mas é uma milícia perdedora dessa remontada das milícias aí no Rio de Janeiro. Não é a grande milícia do Rio hoje, não é essa. Vamos lá. Derretimento do gelo na Antártida Ocidental é inevitável, diz estudo, mesmo que o aquecimento global seja limitado a 1,5%, né, graus, perdão. Essa perda não poderá ser contida. Isso aqui, uma matéria super importante publicada pelo New York Times, está traduzida lá na Folha. Então, quem tiver curiosidade sobre o assunto, todos devemos ter, aliás, leiam, tá? E aqui publicado pela Folha também, pela Folha de São Paulo hoje, também está lá no portal UOL para quem quiser ler. O FBI recebeu aval e agora colabora com investigações da PF sobre as joias recebidas pelo Bolsonaro. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, começou a colaborar com as investigações das autoridades brasileiras sobre o esquema de venda de joias e outros artigos de luxo recebidos como presente pelo ex-presidente Bolsonaro. Eu diria pela família Bolsonaro, né? Não é só ele, mas a primeira-dama recebeu também.
A PF havia feito um pedido de cooperação internacional para as autoridades americanas, que foi aceito pelo governo dos Estados Unidos. Com essa cooperação do FBI, a Polícia Federal que investiga o caso pretende amealhar mais detalhes sobre as negociações das joias feitas nos Estados Unidos por Bolsonaro e seus aliados, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lourena Cid. Segundo a Folha apurou, o FBI já está cooperando com as apurações. Os investigadores pretendem, entre outros pontos, refazer todo o caminho do dinheiro proveniente das negociações para saber quem se beneficiou da venda ilegal de joias. Tanto a família Cid como a família Bolsonaro mantêm contas em bancos nos Estados Unidos que podem ter sido utilizadas nas transações, segundo pessoas que acompanham as apurações ouvidas pela Folha. Aliás, a conta do Bolsonaro no Banco do Brasil Américas, em Miami, foi aberta pelo Mauro Cid. Quem mandou a documentação para o banco foi o Mauro Cid. Como nós sabemos disso? Sabemos porque tivemos acesso aos e-mails do Mauro Cid, que foram obtidos pela CPI dos atos antidemocráticos, né? E nesses e-mails não havia só troca de e-mails. O que é que o Mauro Cid fazia? Ele usava a rede do Planalto, do Palácio do Planalto, para escanear documentos. Então o Mauro Cid ia lá, escaneava um documento num scanner do Palácio e aquele aparelho, né, aquela impressora, mandava os documentos para o e-mail do Mauro Cid. Então, por que é que nós temos tantos documentos públicos já hoje, né? Muita gente já viu esses documentos, esses e-mails, com, por exemplo, os documentos que o Mauro Cid enviou, assinados pelo Bolsonaro, né? Aliás, esse documento a gente publicou em primeira mão no site Cafezinho, já lá junto com o site do Cafezinho, né? Eu fiz parceria com o site do Cafezinho e demos aqui no ICL em primeira mão essa informação. Mostramos o documento, inclusive. Um documento do Banco do Brasil pedindo abertura de conta, assinado pelo Bolsonaro, e um outro documento ainda que era um pedido de câmbio, transferência de real para conversão em dólar nos Estados Unidos. Então agora a investigação aumenta com a entrada do FBI. Claro, eles investigarão nos Estados Unidos as contas bancárias do Bolsonaro, do pai do Cid e eventualmente de outras pessoas que estejam envolvidas nessa história toda, né? Pode ter o Vacef, sei lá, eu quem mais está nesse negócio. Então, serão investigados também a loja e a leiloeira onde as joias foram negociadas nos Estados Unidos. Neste caso, o objetivo é mapear quem procurou essas lojas e para quem elas repassaram os valores provenientes da venda das joias. Como mostrou a Folha, uma caixa de joias dada a Bolsonaro pela Arábia Saudita foi colocada à venda por uma loja de artigos de luxo em Nova York no começo deste ano. Investigação da Polícia Federal indica que Mauro Cid participou da tentativa da venda do conjunto com joias e relógios da grife Chopard. Muito bem, essa história já todos conhecemos, né? Agora temos a entrada do FBI nesse caso. E assim que investigar, obviamente vai compartilhar informações, espero que assim seja, com a Polícia Federal e teremos mais clareza sobre tudo o que aconteceu. De todo modo, claro que é sempre bom, né? Investigar mais. Até para os próprios acusados, né? Quanto mais se investiga, mais você chega próximo da verdade. Agora, gente, todo mundo já viu os e-mails do Mauro Cid, todo mundo sabe o que aconteceu ali. As joias foram surrupiadas, elas foram levadas para os Estados Unidos. Eu mostrei um vídeo no programa aqui no mês passado, uma entrevista do Bolsonaro dada à CNN, né? Aquele repórter amigo lá do Bolsonaro na CNN. Ninguém lembrava dessa entrevista. O Bolsonaro falando nessa entrevista literalmente que as joias nunca tinham ido para os Estados Unidos. Não há margem para interpretação. O Bolsonaro fala isso. As joias não foram para os Estados Unidos e o Bolsonaro fala nessa mesma entrevista que as joias estavam armazenadas num acervo presidencial dele, Bolsonaro, no Brasil, em um local secreto, segundo o Bolsonaro, por motivos de segurança. O que é que nós vimos ao longo das investigações?
principalmente por conta dos e-mails do Mauro Cid. Bolsonaro mentiu. As joias foram sim para os Estados Unidos. Elas não só foram para os Estados Unidos, parte delas foram vendidas nos Estados Unidos. Então, esse caso é um caso que está bem claro o que aconteceu. Não precisaria de investigação do FBI. Mas, claro, é importante, tomara que venha mais elementos aí de prova, né? Vamos lá com o Demetrio Vecchioli no UOL. Corte no orçamento do esporte deixa destaques do PAN sem bolsa há 7 anos. O Brasil é triste, né, cara? Essas notícias sobre bolsa sendo cortada no esporte são circulares, né? Cortes seguidos no orçamento do Ministério do Esporte, que inclusive deixou de existir no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que não existia Ministério do Esporte no governo Bolsonaro, né? E nem Ministério da Educação. Para a gente lembrar, né? Quem por acaso está nesse programa aí e votou, para lembrar, vocês votaram num projeto que extinguiu o Ministério do Esporte, né? Porque não deve ser importante, posso imaginar. Esses cortes têm deixado destaques do time Brasil nos Jogos Pan-Americanos em esportes não olímpicos como beisebol e esqui aquático sem acesso à Bolsa Atleta. Sob Lula, agora atualmente, que governa o orçamento deixado pela gestão anterior, até agora não foi lançado o edital para 2023. O orçamento desse ano, lembrando, é um orçamento do Bolsonaro ainda, né? O orçamento de toda a administração pública desse ano é um orçamento do ano passado. Então, muito triste, né? Em 2017, sob Temer, isso mudou, porque o orçamento antes era de 140 milhões, foi cortado pela metade. Então, o Temer chegou já, depois do golpe na Dilma lá, pum, né? Já cortou pela metade. E não sobrou nada para dar para atletas de algumas modalidades. No apagar das luzes da gestão Temer, no final de 2018, até a lista principal sofreu os cortes. E aí, no governo Bolsonaro, acabou com o Ministério do Esporte, acabou com tudo, né? Muito bem, nós temos que encerrar nossa rede, né, gente? Então, olha só, quem nos acompanha pela TVT, pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela companhia. Nós estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo com o Desperta ICL, tá bom? Beijo para todo mundo aí, tchau! E para vocês que nos seguem aqui até o finalzinho, uma última notícia muito triste. Quero mandar aqui de novo um abraço, minha solidariedade irrestrita para a Sâmia Bonfim. Notícia publicada pelo UOL: após assassinato do irmão, a Sâmia se licencia do cargo de deputada federal. É obviamente totalmente compreensível, né? Um momento muito duro para a Sâmia, uma pena por um lado, porque o Brasil perde temporariamente uma das mais brilhantes deputadas que a gente tem, mais combativas, mais inteligentes, né? A Sâmia é realmente hoje uma potência na Câmara dos Deputados, vai fazer muita falta, mas claro, vai se afastar por um motivo óbvio, né? E tem que se cuidar e tem que cuidar dos seus nesse momento. Não deve estar sendo fácil, né, gente? A deputada federal Sâmia Bonfim anunciou que se licenciou das atividades parlamentares por tempo indeterminado. A decisão ocorreu após o assassinato do irmão dela, o ortopedista Diego Ralph de Souza Bonfim, e de outros 2 médicos no dia 5 de outubro no Rio de Janeiro. Em um comunicado divulgado no Twitter, Sâmia agradeceu a solidariedade com ela e seus familiares após o assassinato bárbaro do seu irmão. Os médicos e amigos de Diego, Marco de Andrade e Perseu também foram mortos nessa ação criminosa, né? Que foi um assassinato por engano, né? Acabaram sendo confundidos com outros criminosos. A nota assinada pela equipe da deputada aponta que a licença das atividades parlamentares será por tempo indeterminado e acontece, claro, em decorrência dessa situação. A equipe de Sâmia apontou que gradualmente as atividades nas redes sociais será retomada para apoiar e dar visibilidade às lutas e demandas sociais com as quais o mandato é comprometido. A equipe também esclareceu que o mandato em Brasília e São Paulo continuará trabalhando e construindo as lutas por justiça social e em defesa dos direitos do povo. Então é isso, né? Mandar aqui um abraço, tá aqui a nota oficial, né? Publicada lá no Twitter. Um abraço para a Sâmia, toda a nossa solidariedade. E vamos fazer o seguinte, para acabar o programa de hoje, está começando o ICL Notícias primeira edição. Vocês fiquem por aí nesse mesmo link para acabar o programa de hoje. Quem estiver na frente do computador ou do celular, por gentileza, pode mandar coraçõezinhos aí no nosso chat, que aí a gente pega toda essa energia positiva, né, dessa quarta-feira de manhã e manda para a Sâmia, né? Então mandem aí o seu abraço, o seu beijo, a solidariedade para a Sâmia, para a família. Mandem os nossos coraçõezinhos no nosso chat para a gente fazer bombar o chat aqui também.
e para que a Sâmia possa receber essa nossa energia nessa manhã aqui. Tá bom, gente? É isso. Quarta-feira, 25 de outubro, 7h59 da manhã, está terminando o Desperta ICL. Vem aí o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã, ao vivo, às 7 horas. Muito obrigado a todos e todas e tchau. Olá, sou Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.